São Paulo, na primeira leitura, diz que tem no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser segregado por Cristo. Ou seja, em outras palavras, ele aceitaria ser condenado, ir para o inferno, se isso tornasse possível a conversão dos judeus, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. São Paulo sabe que aquele povo foi escolhido por Deus, foi preparado por Deus para que viesse ao mundo o Salvador, o Redentor, Jesus Cristo. Que é como ele diz, deles é que descende quanto a sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. E, no entanto, boa parte dos judeus não reconheceu Jesus como Messias, como Salvador. Então, São Paulo fala da sua angústia, da sua tristeza, ao ver os de sua raça, seus parentes, amigos, pessoas que ele amava, não abraçarem a fé em Jesus Cristo. Que ele estaria disposto a tudo para que eles se salvassem. E nós sabemos de tudo que São Paulo fez para pregar o Evangelho aos gentios, aos pagãos. E apesar de todo esse esforço, ele se vê angustiado por não conseguir a conversão daqueles a quem era destinada em primeiro lugar a palavra da salvação, o Evangelho da salvação. E da mesma maneira nós vemos também tantas pessoas que nos são caras, que nós amamos, que convivem conosco, e nós desejaríamos que essas pessoas também conhecessem a palavra do Evangelho, e nos angustiamos por vermos pessoas de nossa família que não conhecem o Evangelho, não creem em Deus, não buscam a igreja. São Paulo também viveu essa experiência. Mas aqui existe sempre o mistério da liberdade. Cada um de nós pode escolher se vamos acolher a palavra da salvação, se vamos crer em Jesus ou não. Porque a fé é dom, mas é também resposta, escolha, decisão nossa. A fé é dom de Deus, é graça de Deus, mas supõe a liberdade humana. Então, como São Paulo, claro, nós devemos ter essa inquietação, esse desejo profundo de que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, porque é isso que Deus quer, que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Rezar pela conversão de todos, especialmente daqueles que nós amamos, mas não nos desesperarmos e também sabermos que
depende de cada um, não depende de nós em última instância, e que Deus tem os seus caminhos. E no Evangelho, então, mais uma vez, Jesus está diante daquelas situações em que ele acaba entrando em conflito com os judeus por causa da lei do sábado. E Jesus lembra que a lei do sábado foi dada para libertar o homem e não para escravizá-lo. Shabá significa descanso, e ao dedicar um dia da semana ao culto a Deus, o homem se liberta de seus muitos afazeres para viver na presença de Deus, já que foi para isso que nós nascemos, é para isso que nós existimos, adorar a Deus, prestar culto a Deus. Mas os judeus tinham transformado aquela lei que era para o bem, para a liberdade, tinham transformado num mal, numa escravidão. Então Jesus nos ensina a voltar ao coração da lei, a raiz dos mandamentos, que é o amor, que é nós vivermos segundo a vontade de Deus. Nesta Santa Missa vamos pedir por tantas pessoas que trazemos no coração, pelas quais nós queremos rezar e pedir a Deus que também elas encontrem o caminho da salvação. Amém.